Glória a Deus. João capítulo 9 conta a história de um homem cego de nascença. E esse homem tem a sua vida mudada a partir do momento que Jesus vê esse homem. Então, você já conhece mais ou menos a história aí, que Jesus faz a lama, coloca a lama no olho desse jovem, que a Bíblia não fala o nome dele, manda ele se lavar. Esse jovem, obedecendo a Jesus, vai se lavar. E o que acontece quando esse jovem se lava, irmãos? Quem lembra? O que acontece com o jovem, que era cego desde que nasceu? Ele é? Fala para quem está perto de você, o jovem foi curado. E os vizinhos, as pessoas que conheciam o jovem, olhavam para ele: esse cara aí não era o mendigo que ficava aqui cego pedindo dinheiro? Não era esse cara? E levaram ele para dentro de uma igreja, de uma sinagoga, para ser interrogado, e perguntavam para ele quem é Jesus. Olha o versículo 10, acompanha comigo, olha o versículo 10 de João capítulo 9. Perguntaram para ele ali, o 9 diz assim, ó, alguns afirmavam, é ele mesmo, e outros comentavam, apenas se parece com ele. E ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes, dizendo, sou eu o homem. Por esse motivo, indagavam ou perguntavam a ele, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os meus olhos e me disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi visão. E em seguida lhe perguntaram, onde ele está? Ao que ele respondeu? E continuaram a interrogar ele lá no versículo 17, olha de novo. Mais uma vez, depois de chamarem os pais dele para saber se ele era mesmo esse jovem, os pais falaram, ele pode responder por si só, porque os pais estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. Então eles perguntaram de novo, ali no versículo 17, mais uma vez, perguntaram ao homem que fora cego, dizes tu a respeito dele, pelo fato de que ele abriu os teus olhos? E o homem asseverou-lhes, ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditavam que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fosse chamado os pais e tal. Mais uma vez, quando perguntavam para ele quem é Jesus, ele não sabia dizer, apenas disse que ele era um profeta. E no versículo 35, depois que ele foi interrogado, mandaram ele embora da sinagoga, Jesus ficou sabendo disso. Versículo 35 diz assim, ó, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse, acreditas tu no Filho de Deus? Ao que o homem respondeu, vamos dizer todo mundo junto, qual foi a resposta desse homem? 1, 2, 3 e? Quem é? Então, quando Jesus disse assim, você acredita você no Filho de Deus? E ele disse assim, quem é? Quem é ele, Senhor? Para que eu possa crer nele. Glória a Deus, feche sua Bíblia, feche seus olhos aí, Pai. Eu te louvo e te exalto pela oportunidade de ministrar a sua palavra, de estar aqui junto com a minha igreja, a qual eu faço parte, reunida com os meus irmãos. Eu louvo ao Senhor, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos separou e somos salvos. Eu quero entregar ao Senhor todo esse momento de palavra agora que vamos ter, orando para que o Senhor tome a direção, para que corações de pedra sejam despedaçados, que mente cauterizada seja liberta, que toda ação do maligno caia por terra, que todo espírito espião, ladrão, roubador da palavra, eu ordeno, saia desse lugar, e que o teu Espírito Santo fique à vontade dentro da sua igreja, para ministrar o nosso coração e falar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, dê um glória a Deus e se assente. Quando se assentou, fala, obrigado, Jesus. Isso, agradece, irmão. Eu sempre falo aqui, tem gente que não pode sentar, para de ser ingrato, você sentou. Sentou, agradece. Levantou, agradece. Tudo a gente tem que agradecer. Tem gente que não senta, que não levanta, que não fala, que não bate palma, que não pôde vir aqui, queria estar aqui. Você está aqui, então seja grato, amém? Glória a Deus, aleluia. Você está feliz, você veio para uma festa. Quem está feliz? Dá um sorriso de quem está feliz e veio para uma festa. Olha para quem está do seu lado e vê se o rosto dele é rosto de velório ou se é rosto de quem veio para uma festa. Amém? Então olha só,
Quando o próprio Jesus estava na frente desse cego, desse homem que era cego, esse jovem que era cego, mas deixou de ser, porque foi curado por Jesus, e Jesus perguntou: você crê no Filho de Deus? O próprio Filho de Deus na frente dele, ele disse: quem é ele, Senhor? Para que eu creia? Quem é ele? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quem é Jesus? Pergunta para quem está do seu lado: você conhece Jesus? Pergunta, fala assim para ele: quem é ele? Responde alguma coisa, irmão: quem é ele? Responde para essa pessoa que te perguntou: quem é Jesus? Quem é ele? Quem é ele para que eu creia? Isso chega a ser até engraçado, porque em qualquer lugar que a gente vai, qualquer pessoa que nós venhamos a falar, eu até hoje, pelo menos, nunca encontrei ninguém que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Nunca encontrei. Encontrei já quem não acredita, encontrei quem não gosta, encontrei quem gosta, quem é simpatizante, mas nunca encontrei quem nunca ouviu falar. Nunca encontrei quem... Não, Jesus, é o vizinho que mora ali perto de casa, é o único Jesus que eu conheço. Nunca, embora já vi piadinha desse jeito, desse nível. Eu conheci, quando eu era menino, eu conheci um rapaz chamado Jesus, foi o primeiro Jesus que eu conheci, era um vizinho. E esse homem está vivo até hoje. Aí um dia eu vi alguém numa panificadora, perto de onde eu morava. Um crente foi entregar um panfleto para o dono da panificadora e perguntou: você conhece Jesus? O dono da panificadora falou assim: conheço, ele está ali, ó. Que era esse rapaz, já não é mais rapaz, era rapaz na época que eu era criança. Se eu já estou com cabelo branco, ele está muito mais. Mas não é esse Jesus. Nunca encontrei ninguém que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Nós já fizemos evangelismo em meio ao carnaval. Pensa, irmão. Era gente bêbada para tudo quanto é lado, era gente pelada para o outro, era... Como que eu posso usar um termo para não ofender quem corta para o outro lado? Mas era homem vestido de mulher, seminu. Era a visão de Sodoma e Gomorra. E a gente estava lá naquele meio, distribuindo panfleto, com uma aguinha escrito falando: Jesus é a água da vida. Está com sede? Acabei de desfilar aqui no bloco das popozudas, no bloco não sei do que. Então você está com sede? Estou aqui, ó, Jesus é a água da vida. Você conhece Jesus? Conheço, gosto muito de Jesus, eu preciso de Jesus. E abraçavam a gente cheio de vinho, sujavam a gente de vinho, mas todo mundo conhece, gosta. Até o ateu conhece e gosta. Nós encontramos também uma vez um ateu que chamou a gente de treininho. Falou que a gente era um bando de treininho, porque era um monte de piá sentado numa mesa. E quando ele falou que ele era ateu, e a gente, no decorrer da conversa, a gente descobriu que ele não era ateu, porque ele não acreditava em Deus. Mas é porque a mãe dele era muito religiosa, e quando a mãe dele orou a Deus, pelo menos assim que ele contou para a gente, não lembro direito, né? Você lembra? Era mais ou menos isso, né? A mãe dele morreu sendo uma beata, e Deus não curou a mãe dele. Então não era que ele era um ateu ou não acreditava em Deus, ele tinha um resquício de mágoa com Deus. Como alguém pode ter mágoa de alguém que eles não creem que existe? Isso não existe. Então todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo, tem gente que você vai pregar panfleto na rua e fala: você conhece Jesus? Eu amo Jesus, eu tenho tatuado ele aqui, eu já fiz isso também. O cara caindo de chapado, de drogado, nós vamos falar de Jesus para ele numa praça, ele falou que eu amo tanto Jesus que eu tatuei ele no meu braço. Eu falei: isso está errado. Ele tem que estar tatuado no seu coração, não é no braço. Não é uma tatuagem que vai falar o que você ama, o que você não ama a Jesus. Então todo mundo é simpatizante. A igreja está cheia de simpatizantes de Jesus, de homens e mulheres que gostam de Jesus, gostam do seu ensinamento. Mahatma Gandhi leva até hoje milhares de pessoas ao inferno adorando rato, porco, cachorro, adorando tudo quanto é tipo de coisa. Mas era um simpatizante, gostava dos ensinamentos de Jesus. Então, e assim tem outras várias pessoas que gostam dos ensinamentos de Jesus, né, do que Jesus falou, do que Jesus ensinou, e muitos de nós que estamos aqui hoje também somos da mesma forma, né? Eu vejo gente espírita colocar versículo bíblico, postar versículo bíblico. Eu vejo espíritas falarem de Jesus, católicos falarem de Jesus, evangélicos são os que menos falam, mas falam de Jesus. Todo mundo fala de Jesus, irmão, até satanista fala de Jesus, todo mundo fala. Então, falar é uma coisa, mas conhecê-lo, né, no que implica conhecê-lo, como eu sei se eu conheço Jesus? Só pelo fato, esse jovem, ele teve um encontro com Jesus, ele foi curado por Jesus, ele até falou de Jesus para um monte de gente, mas ele, quando falava quem é ele falava: eu não sei quem é. Então eu quero falar aqui com você, pelo menos 4 coisas, existem muito mais,
mas eu quero compartilhar com vocês aqui 4 coisas, ou 4 tópicos que podem dizer que você conhece Jesus, ou que implica no conhecer a Jesus, ou que nós temos que fazer e vai implicar no nosso conhecimento de Jesus. Olha mais uma vez para essa pessoa bonita que está do seu lado, e olha direito, que se não for a tua esposa, o teu marido, e você ficar olhando com olho de bonito, você vai arrumar encrenca. Então olha com cuidado, mas olha mais uma vez para essa pessoa bonita que está do seu lado. Não sei se está cheirosa, mas se tiver, não cheira, Kathleen. Acabei de olhar, a Kathleen foi cheirar lá. E fala para ela assim: você conhece a Jesus? Todo mundo conhece, irmão. Se você está aqui hoje, principalmente, porque se alguém te convidou e você está aqui, você já ouviu falar, conhece, gosta, é simpatizante. Mas eu quero dar para você pelo menos 4 princípios. Existem muito mais, mas 4 princípios que implicam a todo aquele que conhece a Jesus. E o primeiro dele que eu quero dizer para você: conhecer a Jesus leva-nos a viver pelo menos esses 4 pontos. Primeiro deles é amá-lo. Fala para quem está perto de você, e eu quero que você fale, você vai participar comigo. Sabe por quê, irmão? Olha aqui para mim. Quando a gente não faz muito dessas coisas aí, você vê gente abrindo boca, você vê gente dispersa, você vê gente olhando para a unha, gente que passou o esmalte na hora do almoço, já está roendo agora. Então eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala: primeira coisa, primeiro ponto, primeiro tópico. Não, irmão, mas fala com voz de crente. Eu falo que crente é o que menos fala de Jesus. Fala com voz de crente, fala o primeiro tópico, que implica em alguém que conhece Jesus, é amá-lo. Glória a Deus. João 21:15, anota aí, se puder colocando aqui, você vai acompanhando. Mas João 21:15, Jesus falou assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Jesus fez uma pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Se você conhece essa pessoa que está perto de você, fala o nome dessa pessoa e fala assim: fulano, você ama Jesus? Então Jesus fez uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro era um discípulo de Jesus, que já estava andando há algum tempo com Jesus, mas quem garante que ele não era um simpatizante? E eu garanto que ele era um simpatizante dos princípios de Jesus, gostava de Jesus. Depois a gente vai ver que ele vai negar Jesus, que ele não fazia algumas coisas que Jesus pedia, mas ele falou assim: aqui nesse momento já não. Jesus falou assim: você me ama, Pedro? E aí ele respondeu: sim, tu sabes que te amo. Mas amar vai muito mais profundo. Lucas 10:27 diz assim, Jesus falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento ou capacidade intelectual. Se você ama Jesus, se você ama a Deus, você tem que amá-lo de todo, primeiro, de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a sua força e com toda a sua capacidade intelectual, com todo o seu entendimento. É assim que se ama a Deus. É assim que se ama Jesus. Fala comigo lá de novo. Com toda a tua, com todo o teu coração. Fala com voz de crente, irmão. Coração. Com toda a tua alma. Com todas as tuas forças. E com todo o teu entendimento. Essa é muito fácil falar que ama Jesus. Mas amá-lo constitui em ser de todo o teu coração. Todo o teu coração é de Jesus. Amá-lo consiste em amar de toda a sua alma. Toda a sua alma, os seus sentimentos são de Jesus. Amá-lo consiste em ser com todas as tuas forças. Você entrega todas as suas forças por amor a esse Jesus, a esse Deus. Amar a Jesus tem que ser com toda a tua capacidade intelectual, com todo o seu entendimento. É assim que se ama a Deus. Então, esse amor, ele tem que ser sem hipocrisia. O que é um amor hipócrita? É um amor mascarado, que de frente é uma coisa, mas a realidade dele é outra. Romanos 12:9 diz que o amor tem que ser sem fingimento, sem hipocrisia. O verdadeiro amor, ele tem que ser sem fingimento, sem hipocrisia. Então, seguir a Jesus consiste primeiro em amá-lo. Amar a Jesus
Não pode ser só de boca. Olha para cima aí. Manda um beijo para Jesus e fala: Jesus, eu te amo. Não pode ser só isso, irmão. Só de boca. Não pode ser fingido, porque tem um monte de nós que viemos aqui, e toda vez que alguém fala, manda um beijo para cima, fala: Jesus, eu te amo, nós falamos. Jesus, eu te amo, sai da nossa boca, é tão fácil. Quem não ama Jesus, como não amá-lo, aquele que se entregou e morreu por nós numa cruz, irmão? Como não amar aquele que morreu por nós e nos livrou das mãos do diabo, nos livrou do inferno, como não amá-lo? Então dizer Jesus, eu te amo, e a nossa geração é uma geração que fala eu te amo tão fácil, é ou não é? Os jovens principalmente, é tão fácil, ele ama uma pessoa a cada semana. Hoje em dia, não é só jovem não, eu estou vendo que hoje não tem idade para essas coisas mais, né? O negócio de ser jovem até 100 anos só não vale muito dentro da igreja, mas para fora da igreja, até 100 anos parece que é jovem. Os velhinhos estão querendo se sentir jovens, e estão amando como os jovens, pecando tanto quanto os jovens, e fazendo. Então hoje está todo mundo igual, mas a gente ama tão facinho, da boca para fora. É só alguém olhar para você e falar assim: como você está bonita hoje, estou amando. É só alguém olhar para você e falar: como você está cheiroso hoje, estou amando. Aí na outra semana vem outra e fala assim: não, mas hoje você está muito, muito, muito cheiroso, estou amando mais. É fácil. Então o amor hoje virou um amor hipócrita. Falar eu te amo é quase que chega a ser engraçado, né? É a mesma coisa de falar para você, olha para alguém que você não conhece e fala assim: eu te amo em Cristo Jesus. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: eu te amo. E tem vezes que está sentado do seu lado alguém que você não gosta. O que você faz? Nem quando você gosta você não fala, imagine quando você não gosta. Então o amor, ele não pode ser hipócrita, e não pode ser só de palavra. Olha só, 1 João 3:18 e 19: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Fala, o amor tem que ser em atitude. Fala, irmão, o amor tem que ser em atitude, e tem que ser em verdade. Glória a Deus. Dessa forma saberemos que somos da verdade, e acalmaremos o nosso coração na presença dEle. Então o amor, ele não pode ser hipócrita, fingido, não pode ser só de boca, mas tem que ser em atitude e em verdade. Amar a Deus, amar a Jesus, implica ser de toda a alma, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo entendimento, né? O amor exige prova, sim ou não? O amor exige prova. Quando você queria conquistar essa bênção, ou você que está na fase aí do galantear, do conquistar, do piscar, o que você faz, irmão? Essa fase, como que a gente faz? Casa, acaba tudo. Fala, misericórdia. Mas casou, acaba tudo. Mas quando a gente está querendo conquistar, querendo mostrar que eu amo, o que você faz? Eu fazia o seguinte: eu comprava quindim para a Tânia, eu sabia que ela gostava. Eu comprava os negocinhos que ela gostava de comer, tudo para ela ver que eu amava ela. Comprava ursinho, mandava cartinha. Quem já mandou cartinha? Agora ninguém manda cartinha, mas agora é no WhatsApp. Cartinha é só para quem nasceu nos anos 80, 70. O pastor Jairo uma vez falou que mandou uma carta para a pastora Marimbi, ela morava em outra cidade. Aí a gente brincou com ele, falou, ele mandou a carta, e aí ele bateu na porta, o carteiro chegou para entregar. Depois de um mês chegava a carta. Mas a gente mostra o amor para essa pessoa. Quando você está querendo conquistar a bênção, né, essa pessoa aí, se você marcou um compromisso e estiver chovendo, você não vai, é assim ou não é? Lógico que não, para de ser mentiroso. Pode cair pedra. Cai pedra, mas você está lá. Então o amor, ele tem provas. Quando a gente ama, a pessoa pode ser gordinha, você vai falar, que gordinho lindo. Só que daí casou, reclama do gordinho, né? Olha indireto. Mas o amor, ele requer provas. Sim ou não? Sim ou não? Deus, ele fala isso, Romanos 5,8 fala isso, e Deus, ele deu uma prova. Romanos 5,8 diz, porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Então Deus não fala de algo que Ele não faz.
Se o amor exige prova, Deus provou o seu amor para conosco. Se o amor exige prova, e nós dizemos que amamos a Jesus, nós dizemos que amamos Deus, nós temos que mostrar para Ele que nós amamos. Tem que ter, porque o amor não é só de boca, não é só falar Jesus eu te amo, não é só mandar beijinho para Jesus. Isso vale para uns com os outros também. Mas conhecer Jesus implica em amá-lo, e não é só de boca. Né? Deus falou isso 3 vezes na Bíblia. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, tem que ser de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Se você ama Jesus, tem que ser dessa forma, sem hipocrisia, sem engano, sem mentira, sem fingimento, não só de boca, mas em ação, em atitude e em verdade. E tem que ter atitude. Senão não adianta você falar que você ama Jesus. Faz uma pergunta para esse crente que está do seu lado, mais uma vez, essa pessoa que você convidou, essa pessoa que está do seu lado aí, que fala para ele, você ama Jesus? Espera a resposta, irmão, espera a resposta. Claro que eu amo. Alguém aqui falou, eu não amo. Levanta a mão, alguém falou isso? Levanta, nós não vamos te bater, não vamos te pôr para fora. Todo mundo ama, mas ama na forma que deve se amá-lo? Ou é só de boca? Então precisa se amar de verdade a Jesus. Segundo tópico que eu quero falar com você é o obedecê-lo. Fala para quem está perto de você, tem que obedecê-lo. Fala para quem está perto de você, quem ama obedece. Fala para quem está perto de você, quem ama demonstra. Amém? Glória a Deus. A gente é bom de cobrar essas coisas. Quando a gente é casado, principalmente, a gente cobra demonstração de amor do nosso cônjuge. Quando a gente está discutindo, você fala que você me ama, mas você não mostra que você me ama. É assim ou não é? A gente quer que mostre. Né? Mas Deus já mostrou para a gente que a gente ama Ele. Agora é a nossa vez de mostrarmos para Deus que nós amamos a Ele também. Tem que ter demonstração, tem que ter atitude, tem que ser verdade. E implica em obedecê-lo. João 14,15 diz assim, ó, se vocês me amam, se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. João 14,23, Jesus disse, se alguém me ama, obedece a minha palavra. Então quem ama Jesus, obedece a palavra dele. Quem ama Jesus, obedece os seus mandamentos. Quem ama Jesus, não precisa tatuar Jesus no braço, no coração, no peito, nas costas, na nuca, na testa. Quem ama Jesus, obedece os seus mandamentos. Quem ama Jesus, fala que ama com a boca, mas demonstra com atitudes. Quem ama Jesus, ama com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Obedece aos seus mandamentos. Eu falei só de 3 versículos, mas existem muitos outros que falam de obedecer a Deus, obedecer a Jesus. E um que Samuel disse que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus se agrada mais em sacrifício ou em obediência? Em obediência. Deus ama quem obedece. Ele diz, ali no 21, aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Deus ama aquele que obedece a Ele. Fala isso para 3 crentes, pelo menos 3 pessoas. Fala, Deus ama quem obedece a Ele. E fala com voz de crente que obedece. Fala com voz de quem obedece, irmão. Você não pode falar com voz de filho que está obedecendo ao pai, porque senão vai levar castigo. O Rian pôs uma roupa hoje, falei, vai tirar essa roupa, rapaz. Parece que só tem essa. E ele foi e tirou, mas a cara dele, ele me obedeceu sem querer obedecer. É com essa cara que eu não quero que você fale para essa pessoa que está do seu lado. Fale com um rosto feliz de quem obedece, fala, quem ama obedece. Dá aquele sorrisão de quem obedece, quem está feliz por saber disso. Então não fale que você ama Jesus se você não obedece. Fala, eu sou simpatizante. Fala, eu sou chegado no que Jesus ensina. Eu gosto do que Jesus ensina, mas amar não ama. Porque quem ama, obedece, amém? Você pode dar uma glória a Deus? Você pode pôr a mão nesse cliente que está do seu lado, dar um chacoalhão nele assim, e falar assim, quem ama obedece, aleluia.
Aleluia! Quem ama obedece os seus mandamentos. São só 10, amém? Não são só 10. Esse 10 simplifica todo um contexto para que a gente tenha que fazer. Mas quem ama a Deus obedece seus mandamentos. Quem ama a Deus ama o seu próximo. Glória a Deus. Dá um giro aí, vê se tem alguém que você não gosta aqui dentro. Dá um giro, para de ser... É engraçado a gente falar com um crente que quando fala assim, vê se tem alguém que você não gosta aqui dentro. Ele não olha, fala, não, eu gosto de todo mundo. Não seja hipócrita. Tomara que esteja sentado bem do seu lado. E tomara que não seja seu cônjuge, porque se você não estiver gostando dele, daí o negócio está feio. Mas quem ama, ama o seu próximo. Quem ama Jesus, ama o seu próximo. Amém? Amém? Quem ama Jesus é dizimista. Amém? Isso, mas agora fala com voz de amém, aleluia. Eu sou, fala, quem ama Jesus é dizimista. Amém? Tem gente que não fala, eu sei que você não está falando, irmão. Eu faço o relatório, eu sei. Mas obedece, porque o amor, ele requer atitude. Quem ama a Jesus se submete àquilo que ele está falando. Eu coloquei aqui, eu pesquisei uma definição de obedecer. O que é obedecer? É se submeter-se à vontade de outrem. É estar sob comando de uma pessoa que segue, cumpre e cede às vontades ou ordens de alguém. Isso é obedecer. É uma pessoa que segue, cumpre, cede às vontades ou ordens de alguém. Isso é obedecer. Agora, você já perguntou para quem está do seu lado se ele ama Jesus? Pergunta, você obedece? Agora fala, porque quem obedece ama. E quem não obedece? Esse não me ama. Versículo 24. Quem não me obedece? Esse não me ama. Olha lá. Quem não me ama? Vamos ler junto, todo mundo junto. Nessa versão aqui, ó, versão telão. Revista e atualizada. 1, 2, 3. E quem não... Então, se você não guarda os mandamentos, não obedece às palavras, você não ama. Não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, não é só falar, é atitude, é mostrar, amém, glória a Deus. Então, obedecer segue, cumpre, cede às vontades ou ordens de alguém. E esse alguém é Jesus. Tem alguém que faz isso aqui, pode dar um glória a Deus? Jesus precisa ser o seu Senhor, irmãos. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí, fala de novo. Jesus precisa ser o seu Senhor. Fala para outra pessoa, Jesus precisa ser o seu Senhor. Agora levanta o dedão assim, ó, e aponta para alguém e fala, Jesus precisa ser o seu Senhor. Escolhe quem você quiser e aponta, fala. Glória a Deus. E aí, definição de Senhor. É aquele que possui algo. Aquele que é dono, ele é proprietário, isso é ser Senhor. Jesus precisa ser seu dono, seu proprietário. Ele precisa te possuir por completo, te ter por inteiro. Jesus precisa ser o seu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que pode dar um aleluia? Ele tem que ser o seu Senhor. Romanos 10, 9. Versículo conhecido. Só que eu achei interessante na Bíblia Viva. Diz assim, ó, se vocês contarem aos outros com os seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, serão salvos. Achei muito interessante que se você contar aos outros com os seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, você pode falar bem alto, Jesus Cristo é o meu Senhor? Não é só de lábio não, né, irmãos? É de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a sua força, amém? Amém? Ele diminui. Eu quero que você entenda o seguinte, todo mundo fala que ama a Deus, a gente vai
pegar num prostíbulo, para prostituta. Ela ama Jesus. Você vem dentro de uma igreja, falar para crente, eles amam Jesus. Todo mundo tirando o ateu, irmão, que só está enganado. Só está enganado, está ferido. Mas todo mundo ama Jesus de boca. Eu quero que você entenda que nós temos que amar Ele, não é só de boca, senão não é amor. Se não tiver obediência aos princípios dEle, não é amor. Se você não obedece às minhas palavras, você não me ama. Só para você, olha para essa cadeira vazia do seu lado aí. Tinha que ter alguém. Porque uma ordem dEle é o ide e fazei. É uma ordem, é um faz favor, é vai se quiser. Como que está escrito lá em Mateus 28? Ide, imperativo, de quem é Senhor, e está dando uma ordem. E aquele que tem Jesus como Senhor, como nós estamos dizendo que temos, nós tínhamos que obedecer, porque nós não andamos mais em nós mesmos. Nós temos um Senhor, e o nome dele é Jesus, e eu amo esse Jesus, e porque eu amo, eu obedeço. É porque eu amo que eu obedeço, amém? Amém? É por isso que a gente obedece. Eu já preguei para um punk uma vez, que veio me entregar compra um papel, um adesivinho aqui do anarquismo. Eu falei, não vou comprar não. Ela, por quê? Eu falei, porque eu sou crente. Dela, você é preso. Eu sou livre. Anarquismo prega liberdade, eu sou livre. Eu falei, por que você é livre e eu sou preso? Ela falou, porque é liberdade. Que eu falei, que defina a liberdade para mim, defina o que é ser livre. Ser livre é fazer aquilo que bem quer. Eu falei, então eu sou livre porque eu sirvo a Jesus porque eu quero. Se ser livre é fazer aquilo que se quer, eu sirvo a Jesus porque eu quero. Eu obedeço porque eu amo, não porque é uma ordem. Amém? Glória a Deus. Eu ganho almas, não é porque está sendo mandado aqui, não é só porque Jesus, é porque Ele mandou, mas é porque eu amo Jesus, por isso eu ganho almas, por isso eu prego o Evangelho, por isso eu tenho uma vida santa, por isso que eu sou dizimista, por isso que eu sou primicista, por isso que eu sou ofertante, não é porque é obrigação, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, é porque eu amo Jesus. Não faça as coisas de medo de ir para o inferno, faça as coisas porque você ama, porque é isso que vai fazer com que Deus olhe para você e ame a você. A Bíblia diz lá em 21, que é isso que vai fazer com que Jesus se revele a nós. No 23, fala que é isso que vai fazer com que eles venham habitar em nós. É o amor, por obedecer a palavra dEle. Então, se você ama, você obedece, amém? Glória a Deus. E Ele tem que ser o seu Senhor. E você precisa confessar isso com os seus lábios diante de todo mundo. Se vocês contarem aos outros, com os seus próprios lábios, que Jesus é o seu Senhor, você crê no seu coração, do fundo do seu coração, de todo o seu coração, que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Tem alguém salvo aqui para dar um aleluia? Glória a Deus. Ele tem que ser o seu Senhor, é Ele quem governa a sua vida. Diga aleluia. Não é você, irmão. Você não escolhe de quem você vai gostar e de quem você não vai gostar. Não é você que escolhe, eu não estou afim, não concordo com o dízimo, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, falou assim, falou assado, eu vou falar mal do Lula porque está todo mundo falando, eu vou não sei o quê, não é você que escolhe essas coisas. Se Jesus é o teu Senhor, Ele é o seu dono, Ele é o seu proprietário, você o ama, você obedece. Então você ama o próximo como a si mesmo, aleluia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, aleluia, eu trago. Eu não vou falar mal dos governantes, porque a Bíblia manda eu orar pelos governantes da minha nação e por todos, então eu também oro. A Bíblia manda eu orar sem cessar, é por isso que nós somos crentes de oração, que oramos sem cessar, amém? Tem uns que oram, mas a maioria ficou quietinho. Então, amar a Jesus implica em obedecer. Você tem obedecido? Se eu falar para você, olha para cima e manda um beijo para Jesus e fala, eu te amo, todo mundo vai fazer, mas você tem mostrado? Demonstrado, a sua vida é de Jesus. Talvez você está aqui e nunca entregou sua vida para Jesus. Talvez você está aqui, quem governa a sua vida, e isso serve para quem está primeira, segunda, terceira, centésima, milésima. Porque nós estamos aqui por 10 anos e podemos nunca ter entregue a nossa vida verdadeiramente para Jesus. Você precisa fazer isso hoje, e você vai ter essa oportunidade, aleluia. Lucas 6,46, depois ali de todo o ensino, Jesus diz assim, por que me chamas de Senhor, Senhor,
e não praticam o que eu ensino para vocês? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, o nosso amor precisa ser verdadeiro, aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto, já estou acabando. Primeiro é amá-lo. Segundo é obedecê-lo. Terceiro é servi-lo. Fala, servi-lo. Fala de novo, servi-lo. Uma forma clara que Jesus nos ensina de demonstrar que eu amo a Ele. É aquilo que nós já lemos lá em João 21:15. Após então tomar de jejum, Jesus questionou Simão Pedro, falando: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então o encarregou: cuida das minhas, ou cuida dos meus cordeiros. Lhe perguntou Simão, e lhe perguntou de novo, segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe confiou de novo: então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus disse: então, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Quem ama, cuida de ovelhas. Quem ama, prega o evangelho. Isso aqui tem que estar cheio, irmão, não pode estar assim. Nós amamos. Quem aqui ama Jesus pode dar um aleluia, pode falar: Jesus, eu te amo. Quem ama, apacenta. Quem ama, cuida. Quem ama, ganha almas. Quem ama, gera. É aqui que Jesus está falando para Pedro: você me ama mesmo? Amo, mais do que os outros. Amo o Senhor mais que os outros. Ah, é, meu? Então cuida das minhas ovelhas. Fala para quem está perto de você: cuida das ovelhas do Senhor. Não importa se você chegou agora, irmão, você já está aqui, todos nós temos e podemos, e temos que anunciar com os nossos lábios para todo mundo que Jesus é o nosso Senhor. Isso pode trazer para nós aqui de fazer essa oração de entrega, de aliança, mas fala da gente ir para a rua e anunciar para todo mundo: Jesus é o meu Senhor e Ele tem que ser o seu também. Então quem ama tem que ganhar vidas. Põe a mão nesse crente que está do seu lado, dá um chacoalhão nele aí. Essa pessoa que está do seu lado, dá um chacoalhão, vai, ajuda, irmão, ajuda. Tem gente que está desanimado, que não consegue nem pôr a mão no ombro de quem está do lado. Ajuda, você precisa ganhar almas. É Jesus quem está falando isso aqui. E a ganhar e apacentar e cuidar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui não pode ganhar uma alma? Quem aqui não pode? Está incapacitado, não tem como. Talvez você está aqui e não sabe ler. Você vai falar: como que eu vou ganhar se eu não sei ler? Minha sogra não sabe ler e ela tem 4 mais 1 para Jesus, consolidados e firmes. Tem uma história de uma senhorinha que não sabia ler e pedia para o pastor: abre aqui, pastor, para mim a Bíblia em João 3,16. E ia para ponto de ônibus e falava assim: ô meu filho, eu não sei ler, dá para você ler o que está escrito nessa parte grifada aqui? E aí ele falava assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É, meu filho, Deus amou você. E pregava, não precisa saber ler. Eu tenho uma Nilza na minha célula que não sabe ler nem escrever, mas prega que nem se soubesse. Ganha gente como se soubesse. Então saber ler, não saber escrever não é desculpa. Você está aqui, pode ser que você se ache muito velho. Tinha a Dona Maria, ela já partiu para a glória. Ela ficou 6 meses trancada dentro de um quarto, até que Jesus chegou na vida dela e ela saiu desse quarto. Quando ela saiu desse quarto, ela começou a frequentar o parquinho do condomínio. Quando ela começou a frequentar o parquinho do condomínio, outras senhorinhas da idade dela sentavam com ela. E quando sentavam com ela, sabe o que ela fazia? Falava de Jesus para as senhoras: não tem idade. Não tem idade, irmão. Não tem idade. Você pode ser muito jovem, muito novo, não tem idade. Você pode pregar o evangelho. A gente solta o Joshua na rua, ele vai: sabia que Jesus te ama? E entrega um panfletinho. E aí, se ele não sabe falar direito, daí eu entro junto com ele. A gente trabalha em conjunto, a gente faz as coisas. Tem que se fazer, não tem desculpa. Se você não sabe falar, você sabe escrever. Se você não sabe escrever, você sabe falar. Se você não sabe fazer nenhuma dessas duas coisas, fala para alguém junto com você e você vai junto para ela. Tem 2 aqui, então Deus deve fazer alguma coisa diferente. Mas faz, só não faz se você estiver morto, porque enquanto você tiver vida, faça. Tiver vivo, faça. Está doendo. Já escutei histórias de pessoas que estavam morrendo com muita dor e não gemiam, porque ela pregava de Jesus para a pessoa que estava na cama do lado e falou: se eu gemer, essa pessoa pode desacreditar de Jesus. Então ela segurava a dor para aquela pessoa não desacreditar de Jesus, mas pregava com dor.
Você pode usar qualquer oportunidade, qualquer coisa, vira hora, vira momento, irmão. Tudo vira hora, tudo vira momento, é simples, é fácil. O que eu e você precisamos fazer é parar de dizer que amamos Jesus sem amá-lo de verdade e começarmos a agir mostrando, ganharmos almas para Jesus. Isso aqui tem que ficar apertado, temos que ser fiéis, temos que amá-lo com atitude, com verdade, não só com boca. As gerações passadas já fizeram isso, chegou a nossa geração, a nossa vez, será que nós vamos fazer igual? Será que nós vamos ser um povo cheio de desculpas e argumentos religiosos, fariseus, hipócritas, que não entram e não deixam ninguém entrar? Sentados numa cadeira almofadada, glória a Deus, aleluia, escutando palavras, aleluia, e só. Se eu for para o céu já está bom demais. Não estou conseguindo nem eu, como é que eu vou levar alguém? Eu não posso afirmar isso para você, mas talvez, se você não conseguir levar nenhum, acho que nem você vai. A menos que situações inusitadas. Ladrão da cruz, situações inusitadas, não deu tempo. É uma outra conversa, é uma outra história. Tem gente que não dá tempo de pregar para ninguém. Mas o ladrão da cruz, ele não pregou em vida, mas a morte dele prega até hoje, irmão. Então o ladrão da cruz leva a gente para Jesus. Se você não pregou na vida, que a tua morte leve alguém para Jesus, nem que seja no seu velório, o pastor que vai pregar lá, alguém aceite Jesus, pede para Deus alguma coisa, se mexe, irmão. Aleluia! Glória a Deus, então, implica em servi-lo. Diz assim, Lucas 10:2, eu lhes recomendo, a seara é grande, mas os trabalhadores, está uma crise aí no Brasil, irmão, tem um monte de gente procurando emprego, tem vaga no céu. Você não precisa mandar currículo, você não precisa enfrentar a fila de madrugada, você só precisa abrir a sua boca, sair do seu lugar e abrir a sua boca e falar de Jesus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita, que o Senhor levante aqui nessa noite obreiros para fazerem a colheita, porque a seara é grande e precisa de trabalhadores, e que nessa noite, você que está sentado aqui, se aliste e entre para esse trabalho, de trabalhar na seara do Senhor e colher. Você precisa fazer isso, irmão. Nós não podemos ser tão egoístas a ponto de sermos salvos e guardar isso só para nós e não falar disso para ninguém. Fale de Jesus, use camisas escrito Jesus, ande com a sua Bíblia embaixo do braço. Nós fizemos um propósito aqui na Rede Jovens um dia, de andar com a Bíblia embaixo do braço, e só o fato de andar com a Bíblia embaixo do braço, eu fui 3 dias com a Bíblia aqui embaixo do braço no mercado, o açougueiro ficava me olhando. Terceiro dia ele falou, por que você está andando com esse negócio embaixo do braço? Eu falei, isso aqui é a Bíblia, meu amigo. Não, eu sei, mas por quê? Foi porque eu tenho que andar agarrado com a Bíblia, porque eu amo a palavra, e já abriu a oportunidade. Eu estou desviado. Eu falei, então você precisa voltar para Jesus. Açougueiro ali do Góis. O fato da gente andar com a Bíblia, chegamos na casa da minha cunhada, todo mundo com a Bíblia, eu fui para ir na piscina, irmão. Falei, então vou enrolar a Bíblia no plástico, porque eu vou ficar agarrado nela dentro da piscina. E chegamos, eu, a Tânia, o Joshua e o Rian com as Bíblias lá, só o fato da gente entrar com a Bíblia. Vocês vieram pregar para nós? Aí eu não sei se foi o Felipe ou se foi o Ed que falou que eles trabalham na rua, então eles são muito vistos, e quando eles chegaram para tomar café em algum lugar, acho que foi o Ed que me contou, cadê o Ed? Ele está aí? Chegaram num lugar, quando eles entraram na panificadora para tomar café, ouviram falar assim, chegou os meninos da Bíblia. Os piá da Bíblia chegaram para tomar café. Então carrega a Bíblia. Alguém vai te parar, alguém vai te perguntar, mas faça alguma coisa. Põe mais uma vez a mão nesse cliente que está do seu lado e fala, faz alguma coisa, meu querido. Romanos 10, 14 e 15. No entanto, como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que ainda nem ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E nós estamos enviando vocês, como está escrito, quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, aquele que prega o Evangelho. Isso é bonito diante de Deus, isso é maravilhoso diante de Deus. Olha quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Talvez você olha, o teu pé é igual do pastor Mário, tem um 6º dedo saindo para fora, e não é muito bonito ver o pé do pastor Mário, mas quando Deus olha, fala, esse cara, esse homem anuncia as boas novas, o pé dele é bonito. Talvez o seu pé tenha uma unha encravada, não seja tão bonito, mas
Quando você anuncia o evangelho, seus pés são formosos aos olhos de Deus e aos nossos também. Pastor Mário pode ter um pé feio, mas quando eu olho para ele, eu falo, esse cara é um homem de Deus. Eu falo porque ele é meu amigo, se não fosse, eu ia falar também, daí eu ia embora mesmo, não era meu amigo. Mas quão formosos são os pés do que anunciam o evangelho. Talvez você não, você vai num pedicure toda semana, a unha bem feitinha, bonitinha, mas nunca pregou para ninguém. Pode ser bonito para os outros olhar, mas quando Deus olha, parece pé do Frodo no Senhor dos Anéis, cheio de pelo, aquela unha horrível. Então você precisa anunciar o evangelho. Isso é bom diante dos olhos de Deus. Isso é mostrar para Deus que nós os amamos. Isso é amar Jesus, irmãos. Isso é amar Jesus. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando. Jesus partiu para a Galileia pregando a todas as boas novas de Deus, e cumpriu-se o tempo e está chegando. Jesus dizia, cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho, saia por tudo quanto é canto, por tudo quanto é lugar, anunciando as boas novas e dizendo, se cumpriu-se o tempo, está chegado o reino de Deus. Aonde você chegar, o reino de Deus tem que chegar com você. Aonde você chegar, as trevas têm que sair. Para de ser crente frouxo, para de ser um frouxo, bunda mole, covarde, que chega num lugar, está cheio de imagem, fala, meu, não vou pregar aqui, porque está cheio de imagem, eu já estou passando mal, é que eu sou muito espiritual, eu não consigo, tem que chamar alguém para pregar. Quando você chega, o reino de Deus chega junto, e as trevas que tem que ir embora. Não é você, é covardado, com medo, crente com medo de coisa do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, maior o que está em mim, maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Prega a palavra, prega papai de santo, mãe de santo, pai de santo, mãe de santo somos nós. Esquece isso aí. Pega papai de macumbeiro, sei lá o que é que fala, mas de santo não. Eu sou pai de santo, meus 2 filhos são santos. Mas prega para todo mundo, não tenha medo, não seja covarde. Tem rico, é rico, prega. Não é rico, prega. É macumbeiro, prega. É crente, prega, porque ele está precisando. Prega para todo mundo, prega, fala. Mostra que você ama Jesus. Faça como Jesus. Quantos cristãos temos aqui? Diga aleluia. Cristão é aquele que segue a Jesus, que faz o que Jesus fazia. Então prega o evangelho. Para de ficar postando coisa contra a igreja. Para de ficar criticando outros crentes. Para com esse negócio. Para de ficar se achando que você prega melhor que o outro. Para de ficar se achando isso e aquilo. Começa a fazer a obra de verdade. Anuncia o evangelho. Anuncia o evangelho. Bom não é aquele que prega aqui em cima do altar. Bom é aquele que prega na rua para as pessoas. Esse dia eu sempre falei para Deus que eu quero ser famoso, porque eu quero ter influência. Porque famoso tem influência, sim ou não? Eu pregando aqui uma coisa, se fosse o Lucinho Barreto pregando aqui, vocês estavam voando da cadeira. E a igreja não estava desse jeito que está aqui hoje. E com certeza você teria trazido mais um e pago o ingresso para ele entrar aqui. Então fama traz multidão. Aí eu pensava comigo, não, daí vai pregar lá não sei na onde, vai sair pregando, isso é ser famoso, daí vai sair pregando. Isso é fama dos meus olhos, irmãos. Até o dia que eu entendi, para Deus, o famoso é aquele que prega para um na rua ali. É aquele que está ganhando um monte de vidas para Jesus, mas ninguém sabe. Ele não precisa subir em cima de um palco, pegar o microfone e fazer aquele alvoroço dentro da igreja, porque muitos dentro da igreja é só com a boca, o coração está longe, mas aqueles que estão ali, ninguém sabe, anunciando o evangelho, pregando o evangelho, falando a verdade para os outros na rua, em hospital, seja lá onde que for. Você não precisa achar que só prega aquele que vai para o hospital, só prega aquele que vai para a cadeia. Você pode pregar para qualquer um, tem um monte de gente precisando de salvação, e você é um instrumento de salvação para essas pessoas. Então prega o evangelho, aleluia. E o último, e para encerrar, é segui-lo. Aquele que ama Jesus de verdade, aquele que conhece Jesus, segue a Jesus. João 12, 26, se alguém me serve, precisa me seguir, e aonde eu estou, o meu servo também estará. Se alguém me serve, precisa me seguir, e aonde eu estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve será honrado pelo meu Pai. Você tem que estar onde Jesus está. Jesus está dentro dessa igreja, sim ou não? Então você tem que estar onde que você deixa para fazer outras coisas e não vem para o culto. Jesus está nas células. Eu sei que você pode falar assim, mas Jesus está onde eu estou. E nem sempre onde você está carregando Jesus.
Porque muitas vezes quando a gente se assenta na roda dos escarnecedores, a gente vira um. Pedro ficou no meio de uma rodinha de escarnecedor por um tempo e já começou a escarnecer de Jesus. Ah, eu não vou, no Natal eu vou lá com a minha família, porque eu vou pregar para ela. Chega lá e não abre a boca para falar um A, a não ser contar piada e dar risada com o que a família fala. E Jesus está onde? Está comigo onde eu estou. Então, aquele que serve a Jesus, precisa segui-lo. E aonde ele está, deve estar também. Então, você tem que estar nos cultos. Você precisa vir para a igreja sim. Não vai na ondinha que não precisa vir para a igreja. Você precisa vir para a igreja sim. Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus estava no templo todos os dias. Atos capítulo 5, a Bíblia diz que os apóstolos estavam nos templos todos os dias. E eu e você precisamos vir para o templo sim. Você precisa vir para uma igreja sim. Não fique fora, não deixe de congregar como é costume de alguns. Amém? Então, cultos, células, discipulados, acabou? Não. Quando tiver oração, vem orar, meu querido. Quando tiver vigília, vem para a vigília. Você tem que estar onde Jesus disse, aquele que me serve, está onde eu estou. Então venha participar das coisas de Deus. Esteja onde Jesus está. Se você estiver num lugar que não tem nenhum crente, seja ali. Então ali sim, você tem que ser o lugar que vai, a pessoa que vai levar Jesus e vai fazer Jesus estar presente naquele lugar. Nós precisamos amar Ele de verdade. Mas para amá-lo de verdade, precisamos conhecê-lo em verdade. E talvez você está aqui hoje e não conhece Jesus. Ama, mas não, só de boca. Eu quero te convidar a se colocar de pé. O pessoal do louvor pode vir mesmo. Talvez você está aqui hoje e nunca entregou sua vida para Jesus. Essa é a hora de fazer isso com seus lábios em público. Talvez você está aqui hoje e já fez isso, mas está fora dos propósitos e precisa vir aqui fazer isso de novo. Venha. Se você está aqui nessa noite e nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar a sair do seu lugar e venha aqui entregar a sua vida para Jesus. Vem dizer aqui na frente da igreja para todos que Jesus é o seu Senhor. Se você está aqui, está desviado dos caminhos do Senhor, vem aqui na frente e vem se reconciliar com Jesus. Se você está aqui hoje e já é crente, mas não obedece, não ama de verdade, não serve, não segue, sai do seu lugar e vem para frente. Eu sei que essa questão aí é mais difícil, porque todo mundo vai ver que eu não sirvo, que eu não sigo, eu sou velho de igreja e ir para frente. Faça moral com Deus, não fique fazendo moral com homens. Homens não te levarão para o céu, homens não morreram numa cruz para te salvar, homens não te livram do inferno. Jesus sim.